Eu tive alguma experiência na adolescência, passei a adolescência aí uns 3, 4 anos no mundo, e nessa época eu tive algumas experiências ruins. Uma delas, para citar, por exemplo, era uma boate que tinha aqui perto, aqui em Itaipu, chamada Le Village. Não sei até quando aquela boate durou, mas normalmente essas boates não duram tanto tempo, né? A Le Village, na minha época, deve ter durado uns 10 anos, pelo menos, um pouco mais, e não ficam ali se resistindo a vida inteira. Elas têm um tempo e acabam morrendo. E aí, o Le Village era a época que eu morei em Itacoatiara 1 ano. Então, eu morei em Itacoatiara, quem morava em Itacoatiara tinha que ir no Le Village, aquilo virava o templo do fim de semana de quem morava ali e participava da juventude de Itacoatiara, que pegava onda, todo mundo tinha já aquele círculo de relacionamentos que ia para o Le Village no fim de semana. Né? Ou então ia para algum bar beber e depois ia para o Le Village, né? Porque lá dentro a bebida era muito cara e a gente era adolescente, não tinha como se bancar, né? E aí, o que eu ia fazer ali? Né? O que eu ia fazer no Le Village com a minha galera? Primeiro eu bebia, possivelmente antes de ir, porque a ideia era pegar a mulher. Né? Eu estou usando não a minha linguagem, estou usando a linguagem que a gente já usava naquela época, acreditem vocês, 20 anos atrás. Então, era pegação mesmo, e tinha que estar preparado para pegação. Para estar preparado para pegação, tem que passar no Osório, não sei se ainda existe o Osório ali, né? Senta ali no Osório, calibra até não aguentar mais, chega lá dentro solto para ir para a pista, e na pista tentar, né, se achar ao máximo ali e tal, e tentar conseguir algum espaço. Então, tudo que a gente ia fazer naquele ambiente era um apelo para a carne. Né? Alguns já usavam algum tipo de droga antes, outros usavam lá dentro. Não é? Então, o que aquele ambiente representava para mim? Representava um ambiente de pecado, um templo ao pecado. Né? Tudo ali dentro apelava para o pecado. Então, quando eu me converti, radicalmente, eu falei, aquele lugar eu não vou mais, não tem como mais ir naquele lugar, porque é o lugar onde eu ia cultuar o meu lado carnal, a minha carne, minha natureza pecaminosa, onde eu ia dar vazão aos meus impulsos pecaminosos, onde eu via as garotas indo lá tentar se expor de uma forma sensual na pista de dança para apelar aos meus olhos, e eu, vice-versa, ali estava do meu jeito tentando ser garotão na pista, né, chamar atenção. Então, esse era um ambiente que no momento que eu me converti, eu conheci Jesus e o Evangelho, cara, nunca mais eu quero pisar num ambiente desse. Aquele ambiente é um ambiente propício para o pecado, ali é um lugar de pecar, de cair mesmo, é para ir com tudo ali para dentro. Né? Então, eu nunca consegui ver esse ambiente como um ambiente assim, mais ou menos, não é bem assim, o lugar é bacana, o pessoal está ali bem intencionado, está todo mundo ali numa boa, curtindo as amizades, celebrando a vida. Eu não conseguia ver. De vez em quando pancadaria rolava solta, quando não era dentro era fora, quando não tinha tiro, às vezes tinha tiro, e do lado de fora, e coisas desse tipo, porque isso rola mesmo nas noitadas aí, Brasil afora. Né? Então, algumas perguntas aqui. É possível alguém que nasceu de novo querer frequentar boates e casas noturnas? O que o cristão faria num lugar desses? Como agir diante de cristãos professos que frequentam esses lugares? Cuidado. Como não me tornar legalista nem antinomista em relação a isso? Muitos já ouviram falar do legalista, né? Quem é o legalista? Aquele cara que cria as próprias regras, extra-bíblicas, os seus próprios rigores. Não, a Bíblia não diz que está proibido não, mas eu digo que está proibido. Né? Então o cara inventa coisas que a Bíblia mesmo não está proibindo. Porque ele aproveita, às vezes, que a Bíblia não é tão clara em relação a algumas coisas, ele diz, não, tem coisas que a Bíblia não é clara, então eu crio a minha própria regra. A Bíblia não é clara em relação a se você deve ou não frequentar casas noturnas, mas ela é muito clara em relação aos princípios que vão nortear a tua relação com aquilo. Então, uma pessoa, por exemplo, me disse que ela, por força da profissão, ela precisa ir a certas festas, e ela, como cristã ali dentro, sente asco por todo aquele ambiente, mas ela, por força da profissão, precisa estar presente ali. Ou seja, uma cristã que nasceu de novo, que não está ali para celebrar o pecado, está ali por uma questão da relação profissional dela, cumprindo uma obrigação profissional,
mas ela sai dali e aquilo não entra no coração dela, e não é o que entra que contamina, mas é o que sai, é de dentro para fora. O Evangelho fala isso, a gente vai ver isso aqui. Então, preocupado em não me passar aqui por legalista, por alguém que está criando uma lei, mas também não me colocar numa posição de antinomista. Nomos, no grego, é lei. Antinomista é aquele que se opõe a toda forma de lei. É o oposto do legalista, aquele que acha que nada tem nada a ver. Não tem nada a ver isso. Tudo não tem nada a ver. Eu posso qualquer coisa. Tudo que me vem à cabeça. Então, também não é isso. Tá bom? Então, só uma breve recapitulação. Quem é doutrinado aqui na igreja, fez os módulos básicos, já ouviu falar dessa doutrina. Eu vou recapitular ela só para que vocês entendam que o que eu estou falando aqui está plenamente alinhado com a doutrina da igreja, e já conversei inclusive com os pastores, os outros pastores a respeito. Assim como o homem, a cultura é formada por virtudes e deformidades. O homem foi criado perfeito por Deus, tem coisas boas, mas muito dessa perfeição se perdeu, foi deformado pelo pecado. E essa deformidade é o quê? Física? Em alguns casos sim, em outros casos é emocional, é da alma. A alma do homem hoje tem sede, tem vontade de fazer coisas que causam a sua própria destruição. O que é isso? É deformidade da alma. A alma do homem hoje está buscando e anseia coisas que destroem o próprio homem. O que é isso? Isso é deformidade da alma. Então, assim como o homem, a cultura é formada também por coisas boas e coisas ruins, inclusive essa cultura desnojada. A santificação da cultura deve nos levar a aproveitar o seu lado bom. Coisas boas que possa haver, de repente, num ambiente desse, a gente não precisa jogar tudo fora, mas a santificação é o processo de separar aquilo que é bom e usar aquilo que é bom, mas deixar muito claramente de lado aquilo que é mal, radicalmente de lado aquilo que é mal. Isso não é nem legalismo nem antinomismo, isso é biblicismo, não é? É o Evangelho, é o Espírito Santo agindo e convertendo e mudando nossos valores. Não estamos aqui para demonizar a cultura, mas para reconciliá-la com Cristo. Então eu preciso olhar para Jesus, olhar para o que está sendo praticado, para a cultura que está se criando ali naquele ambiente, naquele lugar, e falar, isso aqui reafirma Cristo ou nega Cristo? Isso aqui me joga contra o projeto de Cristo ou, pelo contrário, me faz sentir mais empolgado ainda com a vida cristã? Esse lugar aqui. Então a gente precisa parar para pensar nisso. Se não fizermos isso, ela certamente nos afastará dele. A cultura precisa ser santificada, precisa ser reconciliada com o projeto de Cristo no Evangelho, porque senão ela vai nos afastar dele. Não tem nada a ver. E aí vai lá e arrebenta a cara. Então, lugares e seus propósitos em nossa cultura. Restaurante, o que você vai fazer no restaurante? Vai comer, convive com a família, comemorações diversas, a galera comemora aniversários em restaurantes, não é? Então, o restaurante é um lugar que só tem coisas boas, que só tem ali coisas perfeitas e boas e assim por diante? Não, mas pode também haver bebedeira. O próprio restaurante pode ser um ambiente de bebedeira, depende do modo como você vai lidar com esse lugar, não é verdade? Então, tem certos lugares que são públicos, seculares, mas que você vai ali e tem coisas boas, mas você pode usar aquilo ali para o pecado, mas você pode usar. Ele não é pensado, arquitetado para ser um ambiente de pecado. Ele é pensado e arquitetado para ser um ambiente que contemple algumas coisas boas ali, naquele ambiente, e por acaso alguém pode vacilar ali dentro. Bares, bebedeira. Bar é feito para beber, e beber muito, porque a cultura do nosso país é de beber muito, não é de beber pouco, não é? Podendo também haver alimentação e comemorações diversas. Perceberam a inversão na ordem? Não é? Bar é lugar de beber, isso é uma tradição no nosso país, não é? E fora também. Mas pode também haver alimentação, pode haver coisas boas, mas de cara é o lugar de vender bebida e que a galera vai para beber. Isso é uma lógica, está em primeiro lugar isso. Em relação a shows, por exemplo, o que é um show? É uma exposição de um artista que está mostrando a questão cultural e musical dele, está mostrando o trabalho dele como artista, como numa exposição de arte. O cara vai lá expor a arte dele.
né, a escultura, a pintura, e na música, no caso, é uma arte também que está ali sendo exposta e pode ser, então, admirada também, e o reconhecimento daquele talento pode acontecer. Mas, infelizmente, shows também não são ambientes, vamos dizer assim, 100% puros, são ambientes em que já se cria, muitas vezes, climas desagradáveis, bebedeira, né, pegação, drogas e assim por diante. Então, eu não tenho crise nenhuma em relação a shows e tudo mais, entendendo que o apelo principal daquele evento é a questão cultural e musical e artística que está implicada nele. E o pecado vem paralelo, assim como vem no restaurante, assim como vem, né, em alguns outros lugares. Tá joia? Agora, e quanto a boates, raves e similares? Né? Então, são lugares que já são arquitetados e pensados para propiciar o pecado, de alguma forma. Né? Eu não consigo entender, nunca, nesses 20 anos de convertido, não consigo entender o que eu, como cristão, como alguém que nasceu de novo, tem novos valores, vou fazer dentro de um lugar desse. O que eu vou fazer ali dentro? Se tudo que aquele lugar clama, ou propicia, ou facilita, é pecado. E assim por diante. Então, qual é o clima da noitada? É esse clima aí, ó. Faça comigo, eu sou famoso. Né? Claro que não é fácil, eu estou aqui amenizando o que está escrito na camisa dele, né? Com estrelinhas ali para amenizar também, né? Para não ser tão escancarado. Né? Então é isso, libera geral, vamos cair na pista, vamos zoar tudo, não tem regra nenhuma aqui dentro, né? Um troço assim. Forte apelo à sensualidade. Né? Olha aí. Funk. Vamos ver um banner de funk também? Não foi possível mostrar os cartazes devido ao apelo visual explícito dos conteúdos. Então, não teve como. Eu até olhei para poder, de repente, vou botar um cartaz de funk aqui também, de zoeira, né? Mas não tem como. Se você quiser cair na mesma infelicidade que eu, você vai lá no Google, bota funk no Google Images, você vai ficar horrorizado com aquilo ali. Né? Não teria como eu expor isso aqui, para vocês terem uma ideia. Forte apelo à bebedeira, sensualidade, bebedeira, é isso mesmo, é pecado sendo celebrado e exaltado e cultuado. Vamos cair na zoeira geral. É para isso que existe noitada, é para isso que existe chopada, é para isso que a galera cai mesmo. Gente, eu estou falando isso, eu me sinto muito ridículo falando isso, porque são coisas tão óbvias, mas mesmo as coisas tão óbvias, a gente percebe gente ainda, que isso é legalismo. E eu fico assim, como assim isso é legalismo? Se isso é legalismo, então o que é o evangelho para você? Né? Confira o que rolou na chopada de medicina do FRJ. Né? Então, assim, é isso aí que está sendo circulado, o apelo é esse, as ferramentas são essas, né? E a coisa vai na brincadeira, mas o buraco é mais embaixo e assim por diante. Né? Dorgas e outras paradas, né? Então uma rave ali, Paris Hilton aí, a herdeira da cadeia Hilton de hotéis ali, caindo nas esbórnias, na zoeira, já foi presa por causa de porte de drogas, foi presa por dirigir doidona, foi presa por fazer malabarismo no volante, enfim, libera geral, né? Esse é o lugar, noitada é o lugar para liberar geral, para você fazer o que dá vontade, para você se soltar a sua imaginação, depois da terceira tulipa de chopp, você já começa a falar tudo que você devia e não devia, na cara de quem não devia, e você começa a dar em cima de todo mundo, e se libera, né? Pega todo mundo, a pegação é uma meta, né? Vamos cair dentro. Gente, na minha época, estou falando de 22 anos atrás, eu tinha 15, 21, eu tinha 16, né? Era meta, vamos no final da noite ver quem ficou com mais gente. Isso era uma meta, né? E no final a gente ficava se gabando, eu fiquei com 3, você ficou com quantos? Fiquei com 2, pior do que eu, né? Eu fico pensando, cara, se 22 anos atrás era assim, como é que está esse negócio hoje? Né? A galera já sai com 2, 3 filhos na barriga desses eventos, né? Então é uma meta mesmo, né? Baile funk nem se fala, não dá nem para botar foto e nem falar o que rola lá dentro, né? Por que eu estou tratando isso aqui de uma forma tão explícita, mostrando isso aqui? Para mostrar que é isso mesmo, né? E a gente precisa entender que a gente não pode
ficar lidando com isso como, não, é legalismo, não tem nada a ver, não, o lugar pode ser muito bom e muito legal, a noite lá pode ser muito bacana, muito boa, né? Só quem quer que você pense assim é o diabo. O pastor da igreja que você frequenta nunca vai querer uma ovelha dele no lugar desse, né? Por que um dos produtos do BBB é isso aí? Porque esse negócio vende, né? E aquelas baladas ridículas do BBB, né, com meia dúzia de gato pingado na pista, né, aquela coisa ridícula, aquela apelação toda, aquela propaganda toda, né? Então, por quê? Porque o BBB vende tudo que a carne quer mesmo, né? Fama, dinheiro fácil, né? Promiscuidade sexual e assim por diante, né? Bebedeira, zoeira, esbórnia, noitada e assim por diante. Então a noitada é um dos produtos do BBB, né? Ambiente propício à confusão e violência, óbvio, né? É impossível não, um monte de gente ali, muitos drogados, mesmo doidões, disputando mulher ali na pista e tal. O que acontece? Não sei quem lembra desse cara aí, Rômulo Lemos, em 2001, foi um cara que tentou segurar uma garota para pegar ela e ficar com ela, e ela resistiu, ele quebrou o braço dela em 2 partes, né? Então, por que esse tipo de coisa acontece? Porque é um templo ao pecado e o maligno está ali sentado e brincando e destruindo a vida de jovens. E o que eu vou fazer no lugar desse, né? Então, eu estou trazendo algumas reflexões, a gente não teria tempo aqui, no final, de repente, a gente pode abrir para alguma pergunta, mas a gente precisa parar e pensar isso com seriedade, diante da Bíblia e diante do que rola aí fora, para a gente não ficar caindo no mesmo engano, na mesma mentira que o nosso coração quer pregar para si mesmo. Não tem nada a ver, eu sou crente moderno, eu sou cristão, mas estou ligado e tal. Cuidado com quem você anda. Agora é a Bíblia falando para você, presta atenção. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Não adianta, você está andando com a galera que te influencia, a galera que faz o mal, que quer te levar para esses lugares, elas vão te levar e vão corromper. Eu não contei no início, mas assim que eu me converti, um amigo meu me chamou, uma semana depois, eu tive uma conversão radical, aquela visitação do Espírito Santo no retiro de Semana Santa, em 93, aquela coisa assim, bombástica mesmo, saí dali maravilhado e radiante e tal. No sábado seguinte ao retiro, um amigo meu, vamos embora para o churrasco comigo num sítio lá no Engenho do Mato, vai uma galera para lá e tal, vamos embora, né? Aí, Gudangarã rolando, alguns com baseado, não sei o quê. Aí, falei, cara, e a galera, que era a galera que eu admirava, a galera que eu queria estar junto, que eu queria ser daquela galera, né? E aí o Gudangarã chegou na minha mão e eu não estava preparado para dizer, não, eu parei com isso aqui, porque agora eu sou de Jesus. E eu, depois daquela experiência poderosa que eu tive uma semana antes, peguei aquele Gudangarã e fumei para agradar a galera que estava comigo ali. Então eu falei, caramba, eu não estou preparado para estar nem na roda de um churrasco de amigos que estão aqui na zoeira, né? Aí na outra semana seguinte, logo assim, né, logo no momento que eu me converti, aniversário de 15 anos de uma menina, vamos embora, português, né? Chopp rolando solto, um depois do outro, não, o amigo meu, cara, você tem que beber também. Eu falei, não vou beber, cara, estou firme agora com Deus e não quero mais saber disso. Ele falou, você vai beber sim, cara, bebe um só, 2 só, pelo menos, cara, isso não vai te deixar doidão, não. Eu, não vou, caí. Aí tomei um só, aí 2, aí 3, aí eu já estava saindo de lá me sentindo o pior do mundo, né? Para dizer o quê? Não tem jeito, você está no meio de uma galera e a maior parte dos cristãos não estão preparados para estar, mas Jesus estava na roda dos pecadores e Jesus entrou na casa de Zaqueu, publicano, e se sentou na roda com ele e na mesa da casa dele, mas Jesus era Jesus, e a maior parte dos cristãos, infelizmente, não está preparado para sentar numa roda dessas. Eu queria poder dizer, não, vai lá e senta mesmo, mas não está preparado, né? Mais ou menos, alguns anos depois de convertido, talvez uns 5, 6 anos depois, eu já estava num seminário, e aí eu viajei para a Praia do Sono, para acampar, pegar onda com os amigos que pegavam onda, tinham 12 cabeças no grupo, todos os 12 fumaram maconha, né? Menos eu
Eu fiquei ali 4, 5 dias com eles fumando maconha direto, todo dia, e eu não. Falando ali, tentando fazer diferença, falar, né, da diferença do evangelho para eles. Então, por que eu estou falando isso? Porque no outro momento eu estava preparado para isso, mas num dado momento eu não estava, e eu tive que reconhecer esse limite. Então não cai nessa, porque o diabo quer que você caia nessa, que você vá para lá, se sinta mais forte do que os outros, mais preparado do que os outros, e às vezes você não está, e se você não tiver, você vai se arrebentar, não é? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, nessa lei medita dia e noite. Felizes são aqueles que, no sábado à noite, podiam estar aí tentando satisfazer a alma de outras formas, em outros lugares, em outras zoadas, mas estão aqui hoje à noite, meditando na lei. Não é? E será que todo mundo entende isso? Muitos não. Muitos não procuram saciar a alma com a lei, mas ficam procurando outras coisas. Não é? Por exemplo, não estou falando só de droga e álcool, não. Garotas que procuram se produzir da forma mais provocante e sensual possível, porque acreditam que se todos os homens olharem para ela e cobiçarem ela, ela vai se sentir melhor e a alma dela vai ser saciada com aquilo. Mentira, não vai ser saciada, né? E você tem que tomar cuidado com isso. Satisfaça-se com a lei de Deus, com obediência a essa lei, porque isso de fato traz satisfação e alegria. Cuidado com você mesmo. Então, primeiro, não sente na roda de escarnecedores. Segundo, o problema não está do lado de fora, ele está do lado de dentro. É do interior que vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Jesus estava falando, olha, o cuidado que vocês têm que tomar com esses lugares não é porque eles têm o poder de entrar em você e te destruir, não. São só lugares. Mas você tem o poder de autodestruição que está aí dentro de você, a tua natureza pecaminosa. Você não pode confiar em você, maldito o homem que confia no homem, confia na própria humanidade, na sua própria bondade. Isso é um problema, e Jesus alertou quanto a isso. Cuidado, porque você é inclinado a isso tudo aí. E se você estiver, é só você estar no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, que você vai lá e compromete tudo. Terceiro, fuja dos lugares onde o diabo concentra suas atividades. Aí já concluindo o raciocínio, né? Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Vaza dos lugares onde o diabo está concentrando as atividades dele. Aproxime-se de Deus, dos lugares onde Deus está concentrando as atividades dele. Esteja com pessoas que vão te encorajar na fé, te fortalecer na fé. Por mais óbvio que isso seja, é necessário a gente repetir isso daqui, para que ninguém diga, ninguém nunca me disse que isso era errado. Não é? Tome cuidado. Há lugares sim que o diabo senta ali e brinca com a vida de jovens. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo, procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Está doido para devorar vocês, é tudo que o diabo quer. Ele só quer que você fique ali na pista, né? Solto, fazendo tudo que dá na cabeça, dando vazão à imaginação, a fantasias, né? e a impulsos do seu próprio pecado. Agora, não julgue, ajude. Olha o que Paulo fala lá em Romanos. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de sustentar. O que Paulo está falando? Que a gente cria certos legalismos
e quer julgar e condenar pessoas, porque afinal de contas eu soube que ela foi numa festa assim, assim, assado. Pode ser que ela estivesse num momento de fraqueza, pode ser que ela tenha ido e se arrependido, pode ser que o peso do Espírito no coração ali tenha feito ela ter total desprazer naquele lugar, naquele ambiente, e muitas vezes a gente está julgando, né? E tanto aquele que vai a esses lugares com a motivação do pecado, pecam, como também aqueles que condenam, caem em maledicência, julgam, também estão pecando. Então o fato de ter gente assim, não quer dizer que a gente deve condenar, detonar e arruinar, né, essa pessoa por causa disso. Teve uma pessoa, certa vez, numa igreja que eu pastoreei, que escreveu um e-mail para mim, anônimo. Ela criou uma conta de e-mail para mandar um e-mail anônimo para mim, para destruir o perfil, a figura de um jovem da igreja, para falar assim, de tudo que ela tinha contra aquele jovem, porque ele é carnal, porque ele é isso, porque ele está bebendo na noite, porque ele está fazendo isso, aquilo, e assim com raiva, porque eu fico revoltado com isso, etc e tal. Falei, olha, né, ouvindo isso tudo, se isso tudo é verdade, o meu coração fica triste, e eu quero logo procurar esse jovem, mas o espírito com que você está escrevendo isso não é um espírito de alguém que vê essa pessoa como membro de sua própria família, que é a igreja. A igreja é uma família, eu não devo ver alguém que está vacilando, que está caindo, como alguém que eu tenho que pendurar na cruz e tacar pedra e crucificar, é alguém que eu tenho que ajudar a salvar, a resgatar, eu tenho que ir atrás dessa pessoa. Eu não devo ficar por aí, ó, você soube que fulano fez isso, você soube que fulano estava lá, não sei aonde. Isso não produz nada, isso só pode produzir um mal-estar e muitas vezes uma revolta naquele que está ali, muitas vezes já, né, a um fio do precipício, da desgraça e da destruição. Então também não alimente isso. Você ficou sabendo, vai lá, procura aquela pessoa com amor, fala, pô, você estava lá fazendo o quê, cara? Não faça isso, você vai acabar caindo, você está brincando com aquilo que não se brinca. E por fim, o último princípio aqui, haja como filho da luz. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não importa minhas opiniões, minha vontade. Senhor, esse lugar é um lugar em que eu, teu servo, devo estar? Se é um lugar que eu vou ali para ser luz, para fazer diferença, isso vai ficar muito claro no meu coração e para aqueles que estarão ali. Agora, se é um lugar que eu vou porque eu estou flertando com o pecado, não tenho que esconder de Deus. Eu vou cair, ou sem dúvida nenhuma, o peso do Espírito bendito vai pesar no meu coração, e eu preciso parar para pensar isso. Senhor, me ajuda a discernir, é o lugar agradável, eu devo estar ali, com que propósito eu vou para aquele lugar? Celebrar a vida, sei lá, dançar, se divertir? Pô, tem vários lugares que eu posso fazer isso, sem precisar ser um lugar com tanto apelo ao pecado. Eu posso pensar nisso também, não é? Pô, vamos fazer uma festa, não é, da galera que está com Deus dentro do mesmo propósito, vamos pensar em eventos que a gente possa celebrar a vida de uma forma sem peso, sem culpa, estou ali numa boa, curtindo, não é? Não precisa desse ingrediente do pecado para dar sentido. Às vezes eu tenho pena por ver certas pessoas queridas e próximas a mim bebendo e acreditando que a felicidade que ela está sentindo naquele momento de confraternização com a família e tudo, tem a ver com álcool. Não tem a ver com álcool, tem a ver com a vida que está sendo celebrada, com a família, com o encontro de pessoas. Não sei se você já esteve numa festa assim maneira, todo mundo num clima legal. Pô, é isso que dá vida, que dá sentido, que dá alegria àquele momento. Não são os artifícios escravizantes que o diabo criou para manter as pessoas ali subjugadas a ele. Não são, você não precisa disso, você não precisa desses artifícios, não é? Gosta de dançar? Tem muitas formas de você dançar que vão glorificar a Deus, usar a expressão artística corporal para a glória de Deus, reconciliar a arte da dança com Deus, e não usar a arte da dança para nutrir a sua própria vaidade em relação
ao tanto de garotos que olha para você, te cobiça, te deseja e quer te levar para a cama. Isso não pode alimentar a sua alma e, sem dúvida nenhuma, não vai alimentar. Tá joia? Gente, alguém quer fazer alguma colocação para a gente, em seguida, encerrar orando? Quer tirar alguma dúvida? Não ficou muito claro alguma coisa? Tá joia? Então, eu senti essa urgência de trazer isso aqui, como é a proposta mesmo de sábado à noite, a gente trazer esses temas aqui e responder a essas perguntas e a tantas outras que venham a surgir, tá bom? Então, a gente vai procurar responder aqui. Às vezes a gente responde lá em inbox no Facebook, mas uma pessoa só é atingida. Então, é melhor a gente responder aqui da frente, que aí todo mundo já sabe como é que a gente pensa, como é que a gente vê isso, não é? Qual é a nossa orientação como pastor para o rebanho que Deus confiou a nós, e Deus vai cobrar isso de nós, se a gente ficar quieto e não falar nada e fizer vista grossa para esse tipo de coisa. Tá joia? Vamos orar por isso e já encerrando, mas eu só queria abrir um momento aqui também para a gente tirar dúvidas em relação ao acampamento. Então a gente teve uma primeira reunião agora com a comissão do Go Camp, né? E algumas dúvidas que têm surgido. A programação vai ser junto, todo mundo junto, de 10 a 30 e poucos anos? Não, vai ter, algumas coisas vão ser separadas. O que vai ser separado? A palestra da manhã vai acontecer separado. O culto é junto, o louvor é junto, mas num determinado momento, o team vai sair, né, para uma sala à parte, o Go Team vai para uma sala à parte e tem uma palestra voltada para a realidade deles. Em princípio, de 14 em diante, seria todo mundo junto, a mesma palestra. Essa é uma parte que vai ser diferente. E a gincana também, a parte do enduro humano, etc. e tal, das brincadeiras. A gente ainda está estudando, provavelmente vai ter uma coisa diferente aí também, mas a gente ainda não fechou isso. Em relação à divisão dos grupos, tem gente querendo saber esse tipo de detalhe. A gente vai fazer basicamente a mesma estrutura, a mesma organização do Retiro de Carnaval agora. Dividir por sexo e por faixa etária, né? Então vai ser sempre assim, você não vai ficar dentro de um grupo com gente que está vivendo uma realidade totalmente diferente da tua, porque a ideia é criar um grupo de comunhão, de criação de vínculos ali, de pessoas que têm a oportunidade de abrir o coração ali no grupo, de conversar e assim por diante. Tá joia? Eu quero ir de carro, né? Posso ter um desconto? Não, não tem desconto para quem for de carro. A ideia é que todo mundo vá de ônibus. Alguma dúvida mais? Estou tentando responder de cara, mas vamos lá. Legal, a gente vai fazer essas coisas também. A gente ainda não entrou nesse planejamento, mas são coisas que a gente vai fazer. O Ian perguntou sobre pessoas que não têm como pagar e queriam cooperar de alguma forma, não é? Porque nos anos anteriores foi feito carro washing aqui, a galera lavou carro para levantar fundo, fizeram a festa do interior. Então a ideia é fazer eventos assim também para tentar levantar fundo para bancar daqueles que estão com dificuldade. Mas de qualquer forma, é aquilo que Marco Aurélio sempre fala. Pô, R$10 por mês você não tem? A maior parte tem, né? 10, 20, não, até R$40 por mês eu não tenho, né, o valor todo. Enfim, eu tenho só uma parte. Esse incômodo, essa preocupação em você contribuir, mesmo que seja com um valor muito pequeno, é muito valiosa para nós. A gente percebe que realmente você está disposto, inclusive, a pagar, mesmo que seja um valor muito pequeno, mas você está disposto a mostrar dessa forma o seu compromisso financeiro. Tá joia? Então a gente pode ir tirando dúvidas lá também no Facebook, no grupo. Tá bom? Alguma dúvida mais sobre o acampamento? Senão a gente vai tirando online mesmo e vocês vão receber mais avisos aí para frente. Um último aviso a respeito do Go Camp aqui. Algumas pessoas perguntaram, sábado a gente não está podendo fazer inscrição. Realmente a gente não se articulou hoje para começar a receber as inscrições sábado. Mas no próximo sábado é garantido, porque o pessoal do serviço já falou, não, a gente está querendo ver o Alexandre, que é responsável pelo serviço, vou tentar ver com alguém do serviço para ficar lá recebendo as inscrições. Mas agora já tem a Marina Gonzaga, que está responsável pelas finanças, ela vai tentar estruturar essa equipe para ficar recebendo inscrições também sábado.
tá bom? E parcelas, parcelamento e assim por diante, inclusive com a máquina do cartão de crédito para quem prefere usar o cartão de crédito para parcelar a ida. E eu quero lembrar também que até o fim de semana que vem, que vai ser já dia 29, né, ou seja, vai ser o último dia para você pagar em 4 vezes o valor de 290. Né? Se você deixar para o dia 1º de abril, aí já é 300 em 3 vezes. Né? E aí sim por diante. Todo mês sobe R$10 e diminui o número na parcela. Tá bom? Então procure fazer essa inscrição essa semana ainda, amanhã se possível. Né? Domingo passado a gente tinha 110 inscritos. Né? A gente não tem um limite exato, porque o lugar lá é muito grande, cabe 1.000 pessoas, mas o último acampamento teve 300 e poucos. A gente acredita que vai ficar em torno desse número de 300 também. Né? Então, vamos orar por isso. Tá joia? Então, fiquem atentos aí. Vamos orar então, gente, para a gente encerrar esse momento. Galera do louvor, está preparado aí? Mais um momento. Senhor, queremos te agradecer pela tua presença entre nós, pela tua palavra que nos corrige, que nos faz pensar e refletir naquilo que de fato tem valor, Senhor, naquilo que de fato importa, em como nós estamos administrando o nosso tempo aqui, administrando nossos dons, talentos, energia, a própria juventude. Queremos consagrar tudo ao Senhor, queremos otimizar cada dia, cada noite, não queremos desperdiçar como filhos da desobediência os nossos dias aqui, fazendo aquilo que desagrada ao Senhor, aquilo que nos coloca exatamente no lugar da ação do diabo. Queremos nos distanciar de todo apelo ao pecado e à carne, queremos viver, Senhor, celebrando a vida e tudo que há de bom a partir da ótica da Tua Palavra, do Teu Evangelho, para a glória e louvor do Teu nome. Continua nos dando esse discernimento, para discernirmos o que Te agrada de fato, em Teu nome, porque somos Teus e queremos viver para a Tua glória, em Teu nome, Senhor. Amém, Pai. Esperança em Ti, o Deus que não me deixará e nunca falhou. Teu amor me guia na escuridão. Encontro em Ti a força para viver. Morreu por amor, o mundo se perdeu, mas Ele o superou. Em Seu nome